Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é desafios do ensino médio, né? A juventude é a melhor etapa da vida, né? E também a juventude é caracterizada por grandes transformações pessoais, individuais, subjetivas, e também é uma passagem muito importante, é um complemento da sua formação, é o ingresso no mercado de trabalho e também é preparação propriamente para a vida adulta, né? E a juventude é, além dos hormônios, da energia, da vitalidade, é também um grande desafio do ponto de vista existencial, porque as angústias também desse período de vida são muito profundas, né? E também nesse período de vida são extremamente desafiadoras, porque nos exige definir o que nós seremos depois no futuro, né? Tanto do ponto de vista profissional, pessoal e também familiar, né? Nesse programa nós vamos exatamente focalizar, diante de tantas transformações, quais são as novas identidades da juventude hoje, né? Quais são os desafios da formação do jovem de hoje, nesse mundo globalizado, com transformações tão profundas em todos os aspectos propriamente da vida humana, né? E o nosso convidado é o professor Juarez Dairel, que é um professor da UFMG, um especialista no tema. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Domingos. É um prazer grande estar aqui para esse papo nosso sobre esse tema tão quente. E relevante, né? E o nosso convidado também acaba de lançar um livro, é organizador de um livro que chama Juventude e Ensino Médio, Diálogos, Sujeitos e Currículos. Professor, vamos começar falando do livro. Qual o propósito desse livro? Então, Domingos, o livro foi uma demanda da Secretaria de Educação Básica, do MEC, na perspectiva de sistematizar uma reflexão voltada para o professor, na perspectiva de refletir essa relação entre juventude e ensino médio à luz das diretrizes curriculares que foram recentemente aprovadas em 2012. Não é? Perfeito. Então, foi uma forma encontrada de popularizar as diretrizes, mas buscando essa articulação, não é? Assim, da ênfase com o ensino médio. Perfeito. Qual tem sido tradicionalmente a função do ensino médio, professor? Olha, o ensino médio no Brasil, tradicionalmente, ele atendeu as camadas médias, não é? Sim. E nesse sentido, ele sempre cumpriu uma função de ser o meio, daí o ensino médio, né? O meio do caminho, quase que um período de transição para a universidade. O caráter propedêutico que se falava. Basicamente. Né? Então, essa formação, e ele, até hoje, esse é um dos problemas que ele enfrenta, um dos desafios, é porque a estrutura ainda reflete esse período, Sim. Quando ele era quase que uma preparação para a universidade. Mas ele perde essa função agora com o Enem, né? Na medida em que o Enem hoje se tornou, talvez, a porta de entrada na universidade de 80% dos estudantes. Mas, ao mesmo tempo, ele é também visto nessa perspectiva, ou seja, de preparação para os jovens, principalmente as camadas das escolas particulares, as camadas médias, né, para essa inserção na universidade, né? Mas esse é um dos motivos da crise do ensino médio, é exatamente esse. Por que tanta resistência ao ensino profissionalizante ao nível médio, professor? Essa é uma discussão extremamente complexa, Domingos, porque implica uma tradição, não é? Que tende a separar o ensino médio e o ensino propedêutico, não é? O ensino médio para o ensino profissional, desculpe, e o ensino propedêutico, ou seja, o ensino profissional voltado para as camadas populares e o ensino propedêutico para as camadas médias e altas, com a perspectiva de entrada no vestibular, ou seja, claramente uma divisão de trabalho, né? Que reforça a divisão social do trabalho. Agora, isso não implica que necessariamente o ensino médio tenha de ser profissionalizante
Ou, quer dizer, essa discussão, ensino médio versus ensino profissionalizante versus propedêutico, eu acho que é uma falsa questão. Sim. Não é? Eu acho que está superado já essa. Eu acho que já está superado. Eu acho que está em debate, mas diz respeito muito mais a qual é o projeto educacional para a educação básica no Brasil. Diante disso, o que faz o ensino médio hoje? Essa é a questão, né? Quer dizer, as diretrizes curriculares definem com muita clareza. Sim. O ensino médio passa, a partir de 2012, a ser incorporado como parte final da educação básica. Não é? Então, nesse sentido, o próprio nome diz, não é? A etapa final da educação básica, aquilo que é básico na formação do ser humano para uma inserção social qualificada. Né? E ao transformar-se como etapa final do ensino básico, significa o quê? Que ele se torna obrigatório como ensino fundamental? Isso, ele se torna obrigatório e passa a ser objeto de recursos, né? O que era antes, os recursos do governo federal, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, passa a ser Fundeb e passa a receber recursos próprios para o ensino médio. Foi nesse momento que houve o pacto federativo, ou seja, aos municípios cabe o fundamental, ao Estado cabe o ensino médio e ao ensino superior cabe o governo federal. Não é? Como essa divisão de serviços entre as várias especialidades está funcionando, entre municípios, Estado e União? Esse é outro desafio que está posto. Há todo um debate. Né? Inclusive, há propostas no Congresso de federalizar toda a educação básica, não é? Ou seja, há posições, o debate está posto. Não é? Eu acho que recuperar todo o debate aqui não seria o caso. Sim. O que eu vejo é que, muitas vezes, as questões partidárias tendem a interferir na própria atuação do MEC, por exemplo. Claro. Não é? Em termos de se construir uma proposta mais coerente, nacional, para o ensino médio. Vê-se também a competição entre, digamos, os professores do Estado, que tem uma escola fundamental, e os professores do município ficam mais ou menos disputando alunos para lá e para cá. Essa divisão de trabalho, ela precisa, digamos, se a gente quer incrementar e aproveitar os recursos escassos da educação, precisa ter uma divisão melhor desse trabalho e de responsabilidade. Agora, você vê, uma discussão posta, por exemplo, será que os municípios, existe toda uma discussão em torno do piso nacional comum, não é? Para os professores brasileiros, não é? Da educação básica. Mas aí qual o problema? Prefeituras, às vezes mais pobres, alegam que não têm condições de pagar o piso. Não é? Muitas vezes o próprio Estado, o Estado de Minas, por exemplo, teve uma greve aí longa dos professores cobrando esse pagamento. Então tem toda uma discussão em termos de será que federalizar a educação não garantiria uma equidade maior entre professores? O debate está posto. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar as orientações que levam à mudança no ensino médio, que estão exatamente na ordem do dia. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é desafios do ensino médio. Nós situamos um pouco o que era o ensino médio nas suas funções propedêuticas de preparação para o vestibular e também no seu sentido de formação propriamente profissional, né? E já deixamos no ar que nós vamos agora tentar centrar exatamente a nossa discussão do segundo bloco sobre as novas propostas de reestruturação do ensino médio. Mas antes disso, eu queria lhe perguntar o seguinte, o ensino médio está em crise só no Brasil ou em todos os países, professor? Olha, Domingos, essa é uma situação comum, tanto na Europa quanto na América Latina. Sim. Eu estive recentemente no México, num seminário nacional, onde com presença de pesquisadores de todos os países da América Latina, e é unânime, não é? Ou seja, a constatação de que
o que está sendo oferecido não atende às demandas e necessidades dos jovens. Sim. Não é? Esse é um grande desafio. E aí, e como é que os países têm respondido a essas necessidades? Porque elas mudam também de país para país, embora, digamos, a globalização haja problemas bastante comuns, né? Isso. A gente poderia dizer que um desafio comum é a especificidade dos jovens dessa geração. Sim. Ou seja, os jovens que estão chegando ao ensino médio chegam com demandas e necessidades, resultado do seu processo de socialização, num contexto de transformações sociais mais amplas, Sim. que apontam demandas próprias, né, de um processo educativo muito mais colaborativo do que baseado apenas na transmissão da informação. Da informação e de conhecimento. E de conhecimento. Quer dizer, basicamente, a escola se colocava sempre como o centro da distribuição do conhecimento. Ela perde esse lugar. Perfeito. Né? E os jovens passam colocam outros desafios, colocando outras questões para a escola. Por exemplo, a dimensão da formação humana. Claro. Né? Hoje, as novas gerações têm uma demanda de uma formação para uma autonomia muito maior do que nas gerações anteriores. Né? Em termos de aprender a aprender, aprender a lidar com... Se coloca a questão da internet, por exemplo. Né? Veja, ela demanda um nível de uma posição crítica em relação ao que ela oferece, né? Porque ela em si... ela não tem conteúdo, quer dizer, ela não tem uma posição, quer dizer, a forma como o jovem lida com a internet que se torna um problema. Sim. E aí, entre outras questões, apontam uma demanda de um novo ensino médio. Né? Ampliando isso, como é que, digamos, as escolas veem, digamos, o uso da tecnologia como um recurso de aprendizagem ou não? Tem sido muito interessante. Tem sido um problema. Né? Ou seja, o que poderia... a gente imaginar ser uma solução, se torna um problema. Então, você vê, é uma fonte de tensão o celular no cotidiano escolar. Né? Então, tem escolas, por exemplo, que proíbem o jovem de entrar com o celular. Claro. Que todos os meninos têm de colocar o celular em cima da mesa do professor durante a aula, porque não pode utilizar, não é? Isso de um lado. De outro, encontramos um acesso muito diferenciado, né? As escolas públicas tendem a ter um nível de infraestrutura, enquanto equipamento digital, ainda muito precário. Muito precário. Né? Então, os professores, muitas vezes, não têm condições de fazer o uso cotidiano das tecnologias. Né? Muitas vezes virou atenção. E qual o preparo dos professores para usar essa tecnologia? Porque esse é um problema. Para os jovens hoje os jovens são nativos digitais, né? Digitais. E realmente é um distanciamento muito significativo em relação às gerações anteriores. Né? Como os professores veem o ensino médio e os alunos do ensino médio? Olha, Domingos, essa é uma das questões que tem sido objeto de reflexão. Em vários aspectos, em vários capítulos do livro, esse tema é retomado. Né? E que expressa não só uma visão dos professores, mas expressa um conjunto de representações sociais do conjunto da sociedade. Né? Numa tendência de uma visão muito negativa em relação a esses jovens que chegam ao ensino médio. Principalmente esse novo ingresso que passa a entrar, principalmente a partir dos anos 90, né? Sim. Que passa o perfil de quem entra no ensino médio é o perfil do jovem, pobre, né? que tradicionalmente estava alijado desse nível de ensino, e o professor e a própria escola tem dificuldade de lidar com essa nova realidade. Porque eles trazem para a escola todos os problemas sociais que eles vivenciam no cotidiano. E aí o preparo do professor para lidar com isso? Esse é um problema. A gente percebe como que a formação inicial, ministrada por nós na universidade, ela também demanda um nível de um repensar que de alguma forma vem acontecendo, não é? Mas a realidade está pedindo
Ela é mais rápida do que a universidade na resposta a essas demandas. E o uso do material escolar? Por que com tanta tecnologia esse uso ou esse material não fica quase imediatamente obsoleto, professor? Você vê, ainda com todos os avanços que ocorreram no Brasil, e é inegável, se a gente for pensar em termos de acesso à educação, a gente percebe que há um crescimento exponencial, mas ainda continuamos com problemas sérios em questões básicas como infraestrutura. Né? Então, assim, essa infraestrutura das escolas, em termos de equipamentos, de possibilidades, possibilidades alternativas, né, pedagógicas, ainda são muito restritas. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente as novas propostas para reestruturar o ensino médio. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Desafios do Ensino Médio. Nós situamos um pouco o ensino médio no primeiro e no segundo blocos. No primeiro, um pouco mais as suas funções tradicionais, e nós falamos no segundo bloco muito quem são esses alunos, como chegam, qual o preparo propriamente do professor. O senhor se referiu no livro e também aqui na nossa entrevista que foram publicadas novas diretrizes curriculares nacionais relacionadas a uma reorganização do ensino médio. Que novas diretrizes são essas, professor? Olha, e é importante, é uma boa pergunta, Domingos, porque elas representam um avanço considerável, né? Em 3 níveis. No primeiro, um reconhecimento claro do jovem como sujeito central do ensino médio, ou seja... De sua formação. Isso, e ele é o sujeito central da escola, ou seja, a escola deve se organizar a partir das diretrizes, nas palavras das diretrizes, a partir desse sujeito, da sua realidade, suas demandas, suas necessidades concretas. Né? Então, nesse sentido, uma flexibilização em relação às diferentes realidades, a gente está pensando no Brasil continental. Né? Um segundo aspecto foi de dar uma direção às próprias ênfases curriculares. Né? Quer dizer, ela propõe 4 eixos em torno dos quais o currículo deve ser organizado. Quais são elas? Ciência, tecnologia, trabalho e cultura. Né? São os 4 eixos considerados centrais, em torno do qual as disciplinas devem se organizar. E uma terceira inovação é o fato de superar a ideia da disciplina e pensar áreas do conhecimento. Né? Então, assim, atualmente nós temos 12 disciplinas obrigatórias no ensino médio. É uma carga absurda. Carga pesada. É uma carga pesada, é uma quantidade de conteúdos muito grande. Então, a perspectiva das diretrizes é agregar isso por áreas de conhecimento. Né? Então, a área da linguagem, a área da natureza, não é? E a área da sociedade. Então, assim, você tem 3 eixos em torno dos quais se organiza o conteúdo a partir dos quatro pilares. Isso significaria que nós teríamos um ensino médio diversificado como nós tínhamos antigamente? Lembra? Do clássico, do científico, do magistério, que eram exatamente especialidades, ensino técnico. Mas tem uma questão que é o seguinte, ele coloca o ensino básico como um direito de todo o jovem completar o ensino básico, onde o trabalho aparece não na perspectiva da profissionalização. O trabalho aparece enquanto uma preparação e um conhecimento a respeito do mundo do trabalho. A possibilidade do ensino profissional, ela surge como uma escolha, mas na forma concomitante. Então, ele faz o ensino médio e, num outro período, ele complementa com as disciplinas profissionalizantes ou posterior. Então, ele termina o ensino médio e depois complementa um ano para o ensino profissionalizante. Né? Perfeito. Então, nesse sentido, deixa muito claro a superação, quer dizer, não se coloca mais ou
uma coisa ou outra. Ou ensino propedêutico ou ensino profissional. Sim. Entende? Então, assim, há uma mesma proposta para o conjunto e aí, de acordo com as escolhas de cada um, ele vai fazendo o seu percurso. Então, nós temos um novo desenho do que seria o ensino médio. Isso. E quais agora as etapas para a implementação? Agora, o que você tem as diretrizes e está em discussão nacional a questão do currículo único. Não é? E esse é um debate que está posto. Não é? O debate é, a gente vai se ter o mesmo currículo, o mesmo currículo para o Brasil inteiro, ou a gente vai atender as especificidades das regiões, das realidades locais. Né? Perfeito. Esse é um debate que está posto e que não tem ainda um ponto em comum. A Secretaria de Educação Básica defende a temática dos direitos da aprendizagem. Sim. Né? Ou seja, não seria uma listagem de conteúdos comuns em todo o Brasil. É uma compreensão do currículo de um sentido muito mais amplo, enquanto direitos de aprendizagem, garantindo as especificidades regionais, né, em termos de demandas e necessidades próprias. A que poder competiria a implementação desse novo projeto, professor? Esse é competência dos estados. Competência dos estados. Porque ensino médio no Pacto Federativo corresponde aos estados. Então, agora, o governo federal atua muito num papel de indutor. De indutor. Quer dizer, nesse sentido, ele, concedendo recursos, ele pode induzir para adesão a um determinado modelo ou outro. Não nesse sentido. Você vê, tem um grande programa em curso que chama Pacto pelo Ensino Médio. Sim. Que tem sido um processo de formação de professores na perspectiva de construção de um repensar da estrutura do ensino médio. Não é? Então, nesse sentido, vem apontando novas perspectivas. Não é? Os estados aderiram ao pacto. E aí, nessa adesão, implica adesão a todo um processo que está ainda em transformação. É engraçado porque, por exemplo, durante a campanha eleitoral, esse novo pacto, esse novo ensino médio não aparece. Quando muito se fala da escola em tempo integral. A escola em tempo integral viria viabilizar exatamente esse novo ensino médio, professor? É um debate. E aí expressa muito as concepções, porque eu acho que uma proposta de ensino médio, ela é muito mais do que só uma proposta de escola. Sim. Você quando está formulando uma proposta de ensino médio, você está propondo um projeto de formação dos nossos jovens. Sim, sim. Quer dizer, é um projeto de ser humano, é um projeto político. De cidadania. De cidadania, que está posto. Sim. Então, ele implica, por exemplo, você vê, a questão do tempo integral. A forma como tem de ser colocada com muito cuidado. Grande parte dos nossos jovens que frequentam o ensino médio trabalham. Sim. Como é que você vai pôr ensino integral? Perfeito. Você vai excluir? Sim. Não é? Então, olha como é que a questão é problemática, não é? Perfeito. Professor, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Cumprimentá-lo pelo livro, um livro muito bem escrito, está sendo distribuído gratuitamente. É uma referência exatamente para as pessoas, não só para o professor, para os pais dos alunos, para as escolas que formam professores, para repensar esse grande desafio que tem sido para nós melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis no Brasil. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.